Boa tarde, todos. Então, hoje a gente reservou esse espaço aqui da aula do Imperador Amarelo para a gente ter uma conversa mais detalhada, mais aprofundada sobre esse tema bastante intrincado, que é a lida com essa recomendação sobre o jejum intermitente. Sobre jejum, de modo geral, e essa prática do jejum intermitente. Porque a gente lida no consultório com dois aspectos, né? A pessoa que faz o jejum intermitente intencionalmente, muitas vezes achando que está fazendo um benefício para a sua saúde, e quem faz o jejum intermitente de forma não intencional, né? Hoje mesmo eu fiz uma consulta com uma paciente que, por conta de uma tendência a uma hiperfunção, ela é capaz de ficar 12 horas sem comer, né? Então ela faz o jejum, mas não porque ela está pensando no objetivo de saúde, mas sim porque ela pula a refeição, porque ela se distrai, porque ela toca para frente. Mas o efeito na prática é o mesmo, intencional ou não. Mas essa aula foi motivada por uma série de informações que vão chegando a mim pelos pacientes, pelas redes sociais, especialmente pelos alunos, sobre esse aumento de recomendação do jejum intermitente, em especial um querido aluno Francisco que me mandou um vídeo que muito bem feito, inclusive, tal, explicando essa fisiologia do que acontece no jejum, trazendo os aspectos que podem ser positivos e propondo, inclusive, a recomendação de um jejum de 36 horas. Para nós da medicina chinesa, nós nunca, e a gente vai entender isso, recomendamos o jejum como prática regular. O jejum ocupa um lugar de recomendação, sim, muito específico na nossa prática clínica, e a gente pode falar isso no final, mas como prática recorrente, não. E muito menos algo tão prolongado quanto 36 horas. E me assustou quando eu vi essa recomendação e posta nesse vídeo nas redes sociais como se fosse algo sempre recomendável, sempre benéfico, para ser feito por qualquer pessoa, sabe, sem ressalvas, né? Sem ressalvas, sem cuidados, sem elaboração, né? E a gente está num mundo, né, num momento em que, para você fazer uma repercussão grande na internet, você precisa falar algo muito chocante, muito forte, que reverbera emocionalmente nas pessoas, em um curto espaço de tempo, né? Aí até os alunos, especialmente conversando com o Francisco, ele falou, poxa, você precisa fazer um vídeo de resposta, né? Um vídeo que converse com as pessoas sobre cuidado quando escuta essa história. Mas aí eu pensei e falei, poxa, eu não consigo fazer um vídeo de 3 minutos, sabe, para colocar no Instagram em resposta a esse. Não, não é possível, porque eu vou cair no mesmo erro, eu vou falar coisas parciais, eu vou falar coisas, né, impositivas, e não vou elaborar com quem for me escutar o porquê dos motivos da gente não recomendar o jejum intermitente. Então, a gente falei, bom, vamos conversar isso num nível mais profissional. Então, eu abri esse espaço aqui no Imperador Amarelo, que só tem, né, praticamente profissionais de medicina chinesa, para eu também não falar sozinho, a gente conversar em grupo sobre essa questão e a gente ter um vídeo que a gente possa enviar para as pessoas, para não é para convencer, não é para nada, é só para a pessoa ver um outro ponto de vista e tomar decisões com mais critério a respeito da sua saúde. Tudo bem? Então, eu preparei aqui um texto, deixei aqui um texto para a gente ler, que fala um pouco do passo a passo, de forma muito resumida, mas os vídeos, os textos que caem na internet são assim mesmo, com esses tópicos e resumidos, sobre o que acontece durante o jejum e por que ele seria benéfico. E aí a gente vai ler isso aqui e vai ver o ponto de vista bioquímico e depois a gente vai contrapor isso com a nossa visão sistêmica da medicina chinesa. Então, na primeira fase de um jejum, logo depois de comer, o corpo está trabalhando, digerindo e absorvendo nutrientes. O que está acontecendo de principal aí é que o pâncreas, do ponto de vista bioquímico, né, claro, o corpo libera insulina para transpor a glicose, que é o açúcar no sangue, para as células gerando energia. Como os níveis de insulina estão altos, o corpo
não queima gordura nesse momento, o excesso de calorias é armazenado como gordura. A gente já vê aqui o foco, então, nessa questão retenção de gordura, queima de gordura, transformação de caloria em gordura, reposição de caloria, né, de glicose, através da gordura. Sendo que nossa visão vai ser um pouquinho mais ampla depois. Mas essa mecânica de armazenamento e retirada vai ser importante até da gente olhar bioquimicamente para depois a gente analisar a visão da medicina chinesa. De 4 a 12 horas, a comida já foi digerida e os níveis de insulina começam a cair. O corpo para de usar a energia da última refeição e começa a usar o glicogênio, que é o glicose armazenado no fígado e nos músculos. Então aqui já começa uma série de questões para a gente, né? Primeiro que o tempo da digestão, para nós, na medicina chinesa, é muito particular, não é? A gente vai ter pessoas que vão fazer a digestão em muito menos tempo do que 4 horas, e outras que vão fazer a digestão em 24 horas, assim, muito mais demorado, muito mais lenta. E a gente vai entender a particularidade de cada um faz uma digestão. Nós não temos um forno no nosso estômago que digere as coisas de forma padronizada, não é? Então, cada um vai ter uma eficiência, cada um vai ter uma transformação. Mesmo essa curva de glicemia, a curva de produção de insulina em relação com a glicemia, ela é muito particular, né? Tem gente que no jejum sobe a glicemia, é uma coisa muito interessante como isso acontece, tá? Então já entra uma complexidade aqui, mas a mecânica básica é essa. Depois, de 12 a 16 horas, começa a queima de gordura, porque as reservas de glicogênio acabaram, o corpo é forçado a queimar gordura corporal para obter energia. Então começa essa cetose. O fígado começa a converter os ácidos graxos em corpos cetônicos, que são combustível eficiente para o cérebro, que precisa desse combustível, senão ele começa a entrar em colapso. Na fase 4, de 16 a 24 horas ou mais, se o jejum continua, o corpo entra em um modo de profunda manutenção celular. É um modo de emergência, praticamente, né? E começa essa autofagia, que a partir entre 16 e 18 horas, essa autofagia se intensifica. O que é essa autofagia? Essa queima, né, dessa gordura e de reservas para a manutenção das funções fisiológicas. Beleza? Então esse é o mecanismo bem básico proposto pelo jejum. Eu quero contrapor a isso com essa frase aqui, ó. No Lin Shu, que é a segunda parte do livro do Imperador Amarelo, que é o livro que nós estamos estudando aqui no curso, né? E a gente está na primeira parte ainda, que é o Suen. Na segunda parte, enfim, ele fala sobre ritmo alimentar inúmeras vezes. Mas eu peguei essa frase que é muito marcante. No capítulo 56, chamado Os Cinco Sabores, ele tem essa frase: em um jejum de 12 horas, o Qi enfraquece. Em um jejum de um dia inteiro, o Qi se esgota. Então, obviamente, aqui há uma oposição de raciocínios, não é? Um lado dizendo que você vai gerar energia quanto mais jejum você fizer, através da queima de uma reserva. E o lado da medicina chinesa, já no seu pilar, né, no seu livro central, no seu tratado mais essencial, alertando que com 24 horas de jejum, você esgota o seu Qi. O que é Qi, para quem não está acostumado com essa linguagem, a gente traduz quase que de forma didática como função. A tradução literal seria energia, energia vital, energia corporal. A gente associa isso com a vitalidade do corpo. Então, com 24 horas de jejum, a vitalidade acabou. E aí entra uma complexidade que é a seguinte: a própria medicina chinesa explica, sim, o que acontece no jejum e como que ela pode trazer um bem-estar e até um benefício no curto prazo. Só que a problemática disso como manutenção de saúde no médio prazo e especialmente no longo prazo. E mais do que qualquer mensagem, vídeo que tenha chegado a mim no consultório, a minha motivação por esse encontro mais importante é a repercussão que a gente está vendo no consultório. Das pessoas começando a fazer jejum, inicialmente se sentindo bem, mantendo e até intensificando essa prática, passando a ficar doentes e já não sabendo mais o que fazer.
Porque se ela entendeu que era uma prática positiva e ela se sentiu bem no início, por que que deixou de se sentir bem? Por que que passou a fazer mal? E essa resposta não vem, em geral, da medicina ocidental, que continua recomendando, a depender, né, do terapeuta, do médico, do orientador, continua recomendando o jejum. E aí, na medicina chinesa, ela vai encontrar uma explicação de por que é que, com o tempo, o efeito disso foi mudando. E por que que ela se sentiu bem no início. Então, lembrando que essa aula aqui é uma conversa, tá, gente? Então, se vocês quiserem participar, trazer algum ponto de vista aí, fiquem à vontade. Só levantar a mão aí para a gente conversar juntos. Mas para a gente entender todo esse processo, a gente tem que começar entendendo, para a nossa medicina, como é que nós formamos essa energia, né, esse Qi e todas as outras substâncias que compõem a nossa saúde no dia a dia. E também entendermos o que nós chamamos de reserva. Essas duas coisas são fundamentais para a nossa discussão hoje. Então, eu vou pedir para os terapeutas que estão aqui presentes me ajudarem e a gente lembrar. Como que nós formamos a energia do dia a dia? Essa energia que no começo a gente falou, né? Que vai ser essa coisa que a gente vai usar nas 4, 5, 6 horas seguintes de uma refeição. Como que a gente forma a energia? Através do processo de digestão dos alimentos, da união dessa formação também com a energia do ar, né? Perfeito, Isabel, já respondeu, né? Que é De uma crise. alimentos, tranquilo, alimentos mais ar, né? Ou seja, o que é alimentos mais ar? O que eu sou capaz de extrair dos alimentos e uma parcela muito menor, mas ainda importante, do que consigo extrair de energia do ar. Então, para a medicina chinesa, nós não trocamos com o ar somente oxigênio. Na troca, gás carbônico com oxigênio, também há uma certa captação de energia do ar. Só que essa captação de energia do ar ela é muito limitada e também muito variável. Ou seja, tem locais que a gente consegue captar muito mais energia do ar, tem locais que a gente não consegue captar nada de energia do ar. Né? Vamos fazer uma prática de Qigong, sei lá, de captação, tá? No meio de uma cidade mega poluída, do lado de uma avenida, né? Você não vai conseguir captar muita coisa dali. Vocês entendem? Então, isso aqui varia muito. Então, apesar de ser vital, ser muito importante, nosso corpo não tem no oxigênio, obviamente, algo vital, mas a captação sutil de energia do ar não é algo totalmente vital para nós. O que é, sim, absolutamente vital para nós é o que a gente extrai dos alimentos. Né? E o que a gente extrai dos alimentos é uma cadeia de transformações. Quem entra na medicina chinesa se depara com o nome de um órgão que é muito curioso, que é o baço. Só que baço na medicina chinesa diz muito pouco a respeito daquele órgão que nós chamamos de baço, aquela estrutura que nós chamamos de baço. Na verdade, o sistema do baço na medicina chinesa, que é relacionado ao elemento terra, né, ele é um código para falarmos numa palavra só toda a cadeia de transformações do aparelho digestório. Então, o nosso aparelho digestório, que nós chamamos como um código técnico de baço, mas é tudo que acontece de absorção, de transformação e absorção da boca ao ânus. Então, o alimento entra na boca, precisa ser transformado. Na boca quase nenhuma absorção acontece, mas muita transformação e preparação acontece. Deglutição, cai no estômago e aí começa. Prepara, transforma, absorve. O que pode ser absorvido fica, o que não pode ser absorvido segue. Então tem essa cadeia de
boca, muito resumidamente, né? Estômago, intestino delgado, intestino grosso e aí a eliminação. Então, quando nós falamos na medicina chinesa ter um aparelho digestório eficiente, ou numa linguagem mais técnica, ter o baço forte, né, é você ter cada etapa dessas transformações, transportes, né, movimentações e absorções bem feita. Então, eu mastigo bem, eu tenho uma boa deglutição, o estômago prepara bem o alimento no ritmo certo, na decomposição certa. Aqui já há uma absorção e depois segue o que não pode ser absorvido. Essa parte absorvida no estômago é a parte mais sutil dos alimentos. Depois, o intestino delgado tem a absorção mais estrutural, mais bioquímica dos alimentos que vão compor o sangue. Depois do restante, no intestino grosso, mais uma etapa de transformação e absorção, que aí você absorve sais minerais e basicamente fluidos, muito importante. E aí o restante é o bolo fecal, que vai ser eliminado, também eliminado com eficiência, com fezes bem formadas, num ritmo adequado. E a Isabel disse no início que o resultado de todas essas absorções vai se somar àquela pequena parte que veio do ar, e tudo isso compõe a base para a formação do nosso sangue, dos nossos fluidos corporais, né? Diferença de sangue e fluido, né? Sangue é fluido, obviamente, mas é um fluido que tem que nutrir todas as células. Os fluidos, lágrima, mucosas, mucosa vaginal, líquido intersticial, esses líquidos eles servem para que o corpo não tenha atrito, para lubrificar o contato entre as estruturas, né? Então eu tenho sangue, eu tenho fluidos, por exemplo, a mucosa nasal, né, não pode ter atrito, então tem que estar lubrificada, tudo isso é fluidos, e manter o nosso Qi. Nosso Qi, então, sinônimo da nossa vitalidade, da manutenção das nossas funções. Importante lembrar que toda essa medicina é fundamentada na lei de Yin e Yang. O que é isso na prática, bem didaticamente? Yang é sinônimo de função no nosso corpo. Yin é sinônimo de estrutura. Então essa medicina tem uma interdependência, nosso corpo tem uma interdependência que é o nosso Yang, que são as nossas funções, precisa gerar estrutura. Então, por exemplo, acabamos de falar, as funções digestórias precisam transformar o que a gente come para gerar estrutura. A estrutura saudável, sangue, fluidos, ossos, músculos, conseguem dar suporte à manutenção das funções. Então, essa é a interdependência básica da nossa medicina. Função gera estrutura, estrutura dá suporte à função. Então, a gente tem nessa cadeia de transformações da boca ao ânus, nesse foco um pouquinho mais detalhado da digestão, a necessidade de um ritmo. A gente observa isso na fisiologia, bem didaticamente, de um bebê. Não é? Quando o bebê começa a amamentar, esvazia o intestino, ele evacua. Um bebê saudável, compra tudo bem. Certo? Depois, mais tarde, quando limpou todo o trato digestório, dá fome de novo. E no bebê tudo isso é muito rápido. Né? Então existe um pulso para manutenção disso que a gente pode brincar que é como se fosse a nossa conta corrente, né? Nossa energia do dia a dia, gerada especialmente pela alimentação, esse pulso de eu não como o tempo todo, assim como eu não evacuo o tempo todo, né? Mas eu como, tenho processos de transformação no ritmo
adequado, e aí eu vou preenchendo os intestinos gradualmente, o esvaziar do meu estômago começa a alertar que eu tenho fome. E, de fato, para a medicina chinesa, esse ritmo é mais ou menos entre 3 horas e meia e 4 horas. O número de evacuações é muito particular. Tem gente que fica super bem indo uma vez por dia no banheiro, evacuando uma vez por dia. Muita gente tem 2 vezes, 2 evacuações por dia. Até 3 evacuações por dia com fezes bem formadas é completamente normal. Mais evacuações do que 3 normalmente já indica algum tipo de distúrbio, especialmente quando as fezes começam a apresentar má formação, excesso de líquido e tudo isso. E é muito marcante para mim, eu acho que para vocês também, como terapeutas, o quanto que a palavra apetite e a palavra fome atualmente está associada quase que à patologia. Vocês entendem? Isso é algo que é perturbador para mim na prática clínica. É algo assim assustador. E até mesmo um pouco entre os terapeutas, é impressionante. Eu estava dando aula de Tuiná semana passada e eu estava ensinar para eles pontos tônicos do sangue. O que são pontos tônicos do sangue? São pontos que vão tentar melhorar essa eficiência digestória para uma melhor absorção das etapas formadoras do sangue. E aí eu alertei, né, pessoal, a gente tem que saber que toda vez que você tonifica o sangue, através da massagem, através da acupuntura, através da fitoterapia, a primeira repercussão que se espera no corpo é o aumento do apetite, não é? A hora que eu falei essa frase, algumas alunas falaram assim, ah, não. Vocês tiveram uma expressão como se eu tivesse falado assim, então você vai tonificar o seu sangue e isso vai te fazer muito mal, sabe? E me impressiona isso. Eu falei, mas qual é o problema de você ter apetite? Porque as pessoas, atualmente, estão associando a palavra apetite com engordar. Sendo que assim, na medicina chinesa, é diametralmente oposto. Em todo livro importante dessa medicina fala que apetite é sinal de saúde. Acordar com apetite é um dos indicativos mais concretos de uma saúde do aparelho digestório. Ou seja, você teve a sua refeição há várias horas. Se você jantou cedo, se você jantou, sei lá, às 7h30, né? 7 horas, é um bom, 6h30, um bom horário de você jantar. Ainda teve alguma ceia, algum lanchinho, alguma coisinha antes de dormir, mas vamos supor que a última coisa que você comeu foi 9 horas, 9h30, 10 horas, que seja. 9 horas, vai. Se você acordou 7 horas da manhã, você já ficou 10, 11, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Você já está 9 horas sem comer. É praticamente um jejum. É um jejum, na verdade. Certo? Natural, no horário correto. Porque esse é um horário, durante a noite, de fundamental ganho de estrutura. Todas as transformações e geração de substância vital que nós fazemos durante o dia, quando terminamos o dia com excedentes, o corpo. E é interessante que o texto ali bioquímico fala, né? O excedente de caloria é armazenado em forma de gordura. Não é assim? Tem esse trechinho que eu deixei ali. Então, para a medicina chinesa, calma lá. Calma lá. Né? Muito excedente de energia, quando você termina e o corpo está saudável, vai ser transformado em estrutura, não só gordura. Você vai fazer músculo, vai fazer osso, vai fazer tendão, vai recuperar o cérebro, vai recuperar fluidos. Vocês entendem isso? E para isso é importante um sono num período suficiente e que você não esteja digerindo nada importante, para que o corpo consiga não ter função de transformação nova, ter função de limpeza e formação de nova estrutura. Quando tudo isso é bem feito, o que se espera do acordar no dia seguinte? Fome. Fome. E, se a gente entrar em detalhes, de manhã não só eu acordo com fome porque eu estou há várias horas sem comer, como de manhã o nosso corpo está acelerando o metabolismo.
E ainda em detalhes, quando a gente estuda coisas mais específicas, acelerando o metabolismo, especialmente do trato digestório. Por isso que quase todo mundo na saúde vai no banheiro, né, evacua logo pela manhã, que é limpar o restante, né, do corpo para, assim como o bebê, tomar um bom café da manhã com esse trato digestório já limpo. Algumas pessoas vão no banheiro antes de tomar café, algumas depois, isso não importa, mas você limpar porque vai encher de novo, certo? Então, essa é, de forma muito resumida, a formação básica da nossa energia do dia a dia, que a gente pode brincar que é a nossa conta corrente. Só que a gente precisa fundamentar hoje que nós temos, para a nossa sobrevivência, uma poupança, o contraponto a isso, que é uma reserva. Esse é um conceito muito particular da nossa medicina, que se chama essência. Não dá para a gente entender o mecanismo do jejum sem falar de essência, né? Então a gente precisa discutir isso, que é um tema mais complexo, mais técnico, mas acho que até para o público leigo entender esses benefícios e problemáticas do jejum, a gente tem que falar de essência. Essência tem dois níveis. Uma que é a essência pós-natal e a outra que é a essência pré-natal. O que é a essência pós-natal? É justamente esse grau de excedente, a capacidade do corpo de pegar o excedente de sangue, fluidos e especialmente de Qi, gerado no dia e durante a noite armazenar. Esse é sempre o primeiro nível de reserva que o corpo vai consumir. Então, quando a gente lê o texto sobre o jejum, fica muito didático para a gente, muito análogo, entender que quando ele fala, vai estendendo o jejum, você começa a tirar a reserva do fígado, começa a tirar a reserva do músculo. Bioquimicamente, é a descrição do que na medicina chinesa nós chamamos de sacar da essência pós-natal. Sacar dessas reservas que o corpo faz mesmo. Vocês entendem? Só que antes de eu ir para a essência pré-natal, a gente precisa entender como que o corpo faz isso. Então, a essência, tanto a pré quanto a pós, são mantidas pelo sistema do rim. Então não é só o órgão rim, é todo um sistema do corpo que recebe o nome do seu principal órgão, que nesse caso é o rim. O rim na medicina chinesa é a nossa grande reserva, nosso cofre, né, que cuida das estruturas e das funções mais profundas da nossa fisiologia. E a principal delas é o acesso e a formação da essência pré e pós-natal. Então o que acontece? Toda vez que o corpo entra em deficiência, que significa por qualquer motivo não está conseguindo manter a formação daquele dia de energia, de fluidos, de sangue e até manter a mente. Eu não falei isso até aqui, mas a mente para a medicina chinesa é uma substância vital. O que significa isso? Nenhuma atividade psicoemocional é sustentada no vazio, no vácuo. Toda a função cerebral é mantida por funções do corpo. Então, isso precisa ser mantido. Toda vez que o corpo entra em qualquer grau de deficiência, automaticamente ele vai acionar o sistema do rim. Então é como um cofre mesmo, uma poupança, que acabou a conta corrente. Sabe quando você entra no limite da conta, assim, entra no cheque especial? Quando isso acontece, se você tem crédito no banco, você não precisa autorizar a entrar no cheque especial, não é? Se você passa lá um Pix mais do que o seu
limite, você já começa a usar do crédito, não é? Até às vezes aparece um alertinha, ó, você vai começar a usar do seu crédito, presta atenção. Estou brincando com esse aspecto financeiro só para ser didático, mas o nosso corpo, automaticamente, isso é uma forma de nos manter vivos, toda vez que estamos em débito, em deficiência, vai usar da essência para repor o que quer que seja que está deficiente. Então tem uma frase que diz assim: o yin é a origem do yin e do yang. O que é ser a origem do yin e do yang? O yin é capaz de usar a essência e repor tanto estrutura, ou seja, repor o yin, quanto função, ou seja, repor o yang. Quando nós fazemos um jejum, como diz aquela frase do Imperador Amarelo, a primeira coisa que declina é o nosso Qi, ou seja, a nossa função. Se você faz um dia de jejum, você não está anêmico. Você não está com deficiência estrutural ainda. Mas quando você faz um dia inteiro de jejum, a sua vitalidade, o seu Qi já acabou. Então, quando fazemos um jejum, a prioridade do sistema renal vai ser repor o Yang, vai ser repor a função. Para isso, há um efeito que é a chave do entendimento da nossa conversa hoje, que é o rim tem uma função chamada em chinês de Mingmen. A tradução seria o portão da vitalidade, o portão brilhante, o portão da vitalidade, o portão da vida. Tem várias traduções possíveis. Por que isso é chave? Essa função, chamada Mingmen, ela é capaz de pegar essa reserva da essência pós-natal, que está armazenada no nosso corpo em forma de estrutura, então é gordura, esses aspectos enzimas do fígado, esses aspectos estruturais que estão armazenados no corpo, e transformá-los em função. Isso sempre foi entendido na medicina chinesa. Em toda situação de deficiência, de função, o corpo vai ser capaz de transformar estrutura e repor função, através do aceleramento dessa função chamada Mingmen, que ela está sempre disponível no nosso corpo, mas em situações de emergência ela aumenta o seu volume de função. Acontece que o efeito imediato em qualquer um de nós, quando aceleramos o portão da vitalidade, obviamente é aumentar a nossa vitalidade. Vocês entendem? Quando o corpo se vê numa situação sem, é um salto, né? Ele está ficando nessa relação de função e estrutura. Quando as funções vão declinando, a ponto de se tornar uma situação de emergência, o corpo vai acionar o Mingmen e sacar o máximo possível de estrutura para gerar quase que uma hiperfunção, um aumento emergencial de função. E isso, quando inunda o nosso corpo, é o que as pessoas descrevem quando fazem os primeiros jejuns. Eu fiquei mais desperto, eu fiquei mais alerta, eu fiquei mais disposto, eu consegui trabalhar melhor. Vocês entendem, pessoal? É como tomar um estimulante, tomar muito café, como tomar um energético. A gente faz esse efeito de forma natural, de forma sozinhos. Ah, Edgar, então beleza, então sucesso, então eu vou fazer isso. O problema é que, na nossa fundamentação, função tem que gerar estrutura, a estrutura tem que dar suporte à função, certo? Então, toda vez que vamos lá e sacamos da essência para a transformação em função, nós estamos diminuindo o nível de estrutura do corpo. Mas, Edgar, e se é só essa reserva de gordura do músculo e tal, beleza, eu fazer isso. O problema é que
Quando eu faço isso, além desse jejum que nós naturalmente fazemos à noite, quando estamos dormindo, quando estendemos isso para jejuns cada vez mais prolongados, não há como o nosso corpo manter esse saque da essência só nesse nível da reserva saudável. Automaticamente, quando eu começo a sacar muito da essência, eu passo a esgotar a essência pós-natal e eu passo a sacar automaticamente da essência pré-natal. O que significa a essência pré-natal? É um conceito bem vasto, mas é uma reserva muito mais profunda. A essência pré-natal, ela é fixa e formada no momento que nós nascemos. 50% da nossa essência pré-natal foi formada no momento da nossa concepção. Os outros 50% da essência pré-natal são formados na gestação. Essa aqui é a formação da nossa essência pré-natal. O conceito de genética, o conceito de DNA, o conceito de qualidade constitucional está dentro do conceito de essência pré-natal. Nós dizemos que a essência pré-natal é uma qualidade de características que herdamos da nossa família, mas também, um conceito muito diferente dessa medicina, uma quantidade dessa essência, dessa estrutura basal. Qual é a nossa força constitucional? Vocês podem perceber pessoas que claramente estão sempre expostas a fatores de doença, especialmente na infância, na adolescência, e quase nunca ficam doentes. São pessoas que têm uma estrutura, uma qualidade, uma quantidade de essência muito boa, muito forte. Tem pessoas que nascem já cheias de questões e facilmente adoecem. Tem qualidades e quantidades de essências mais delicadas. E isso não é proporcional. A gente pode ter qualidades boas, quantidades ruins, quantidades boas. Isso é muito particular. Por quê? A gente tem qualidades que são passadas na geração, né, da nossa família, mas que a quantidade de essência é muito influenciada, por exemplo, como que foi a concepção, como que estava a saúde da mãe e do pai no momento da concepção, especialmente como foi a gestação, qual era a saúde da mãe durante a gestação. Tudo isso muda a quantidade de essência que nós herdamos. E aí vem um alerta que é fundamental. Nós não sentimos no corpo quando deixamos de gastar da essência pós e passamos a gastar da essência pré. Só que qual é a diferença fundamental? A essência pós-natal pode ser reposta. Né? Então, assim, eu fiquei gripado, fiquei 2, 3 dias de cama, ou espirrando, fiquei sem apetite, fiquei todo encatarrado. Esses dias, inevitavelmente, eu gastei da minha essência pós. Ela está lá para isso. Vocês entendem? Agora, se eu permaneci doente, virou uma pneumonia, fiquei muitos dias, eu automaticamente gastei da minha essência pré-natal ali. Eu não sei quando eu passei dessa margem. Fato é que, quando eu deixei de gastar da pós, quer dizer, já gastei da pós e passo a gastar da pré, eu necessariamente encurtei a minha vida. Porque a medicina chinesa é talvez a única medicina do mundo que explica a morte. A morte natural é quando você acaba a sua essência pré-natal. E aí que vem essa minha preocupação do jejum intermitente como hábito, como frequência de uso. Porque como é que começam a chegar as pessoas para a gente no consultório? Com deficiências estruturais profundas. Ela muitas vezes até conseguiu aquele objetivo inicial do emagrecimento, porque queimou essas reservas acessíveis. Ela consegue, de repente, um aumento de vitalidade em certa medida. Mas por que algumas pessoas sustentam esse ganho de vitalidade por muito mais tempo? E tem gente que, se for fazer jejum 2 dias seguidos, já está de cama. Qual é a capacidade de essência dessa pessoa? O quanto ela tem de essência pós, o quanto ela tem de essência pré. E o que é complicado é que
o que mais nos preocupa no consultório é quem tem essência forte. Porque quem tem a essência mais delicada, mais frágil, sente rapidamente o impacto do jejum quando feito de forma exagerada. Vocês entendem? Agora, quem tem essência forte, quem tem o Mingmen disponível, quem tem muita reserva, não sente a repercussão rapidamente. Vai sentir com muito mais tempo. Só que quando vem a conta, você torrou o que você tem de mais profundo da sua fisiologia. Você está tirando da formação dos ossos, do sangue, da medula. Então as pessoas chegam no consultório com comprometimento cognitivo, com insônias terríveis. Né? As pessoas chegam no consultório com anemias profundas. Só que aí, esse caminho de retorno não é tão fácil assim. Vocês entendem? Porque existe um processo muito complicado que se chama colapso das funções do baço. Chama, tecnicamente, colapso do yang do baço. Conforme você vai fazendo jejum, em jejum, em jejum, isso acontece, inclusive, quem faz esses retiros muito malucos, sabe? De ficar uma semana sem comer, vocês já viram? O corpo vai sendo obrigado a desligar tanto a função do aparelho digestório que depois ele não consegue recuperar as funções. Então o apetite não volta, tudo fica super pesado, tudo fica super pesado para digerir, né? O intestino não funciona, é um colapso do sistema digestório. E aí, mesmo a pessoa tentando sair do jejum, ela não consegue mais formar conta corrente. Não consegue mais formar substância por dia a dia e continua vivendo de essência. E isso é terrível. Isso é terrível. A Flávia escreveu aqui no chat, o programa lá de Viver de Luz é 21 dias de jejum. Flávia, eu já recebi gente no meu consultório saindo desse tipo de programa, direto para o hospital, né? Direto em colapsos terríveis. E físicos e psíquicos, não é? Porque quando você entra nesse estado de emergência, tudo vai para o vinagre, né? Tudo fica bagunçado. E quando você perde estrutura muito profunda, há um descompasso que é quando o yin declina muito, o yang fica sem controle. Então, algumas pessoas, quando entram em estados de anemia e deficiência de estrutura profunda, ficam depressivas, ficam desanimadas e tal. Outras pessoas, quando entram em deficiências muito profundas da estrutura, vão para estados de loucura, vão para estados eufóricos, sensação de perseguição. Casos, eu tive recentemente uma paciente que chegou para mim num estado assim de síndrome de perseguição, um surto psicótico, né? Por quê? Já era vegetariana, já era muito magra, já comia muito pouco, sabe? E aí entrou ainda em processo de jejum. Quer dizer, aí o corpo torrou uma estrutura que não tinha para torrar, né? E aí houve um colapso da mente como substância, como manutenção do corpo, né? E total descontrole, né? Precisou entrar com remédio psiquiátrico para estabilizar a crise do surto psicótico, para agora, devagarzinho, começar a tratar a reorganização dessa fisiologia. Mas vai levar anos e anos para ver se consegue recuperar. Vocês entendem? A gente tem que entender que, então, esse papo do jejum intermitente é um exemplo muito didático de coisas que, se você faz num primeiro momento, você pode se sentir bem, mas isso sem lucidez, né? Você pode se estrumbicar, porque você não entende que a sustentação disso não é boa no médio ou longo prazo. Então, na medicina chinesa, a gente tem essa coisa muito clara, que não é porque você fez uma coisa e na hora você se sentiu bem, que ela é necessariamente boa de ser mantida como hábito. Assim como uma coisa que numa hora você pode não se sentir tão bem, não é necessariamente ruim para você. Por exemplo, receber uma acupuntura, dá um exemplo bem idiota, mas receber uma acupuntura, tomar um remédio fitoterápico, não é nada gostoso, né? Mas é um remédio, né? É um processo de cultivo. Nem meditar muitas vezes é gostoso, né? Muitas vezes meditar é quase um sofrimento, dependendo do estado que você se encontra.
mas é um processo que você entende que no médio prazo é cultivo de saúde. Agora, se eu der para vocês um chá de ginseng vermelho super forte, se eu der para vocês é, uma maca peruana super forte, certo? Um monte de café, num curto espaço de tempo, todo mundo sente bem, não é? Se o corpo é inundado de função, você fala, pronto, é isso. Até muitas drogas são esse caminho, não é? Ninguém vai para cocaína, para heroína, porque sente mal imediatamente. Na hora que a pessoa usa, tem o bem-estar, não tem? Tem, sei lá, ou relaxamento em algumas drogas, outras drogas um despertar da consciência, outras drogas um estado diferente da consciência, mas todo mundo sabe que se você usar heroína como hábito, sabe, certamente vai te fazer muito mal, certo? Esse aspecto do jejum, não comparando com a heroína, obviamente, mas é algo que, mal orientado, né, mal conduzido, banalizado, pode fazer tão mal quanto essas drogas. E isso não está sendo alertado. E por isso que eu tentei fazer essa conversa com vocês. Diga, Daniel, por favor. Bom, muito interessante essa discussão, Edgar, você trazer, né, esse assunto. Acho fundamental porque é algo que não está isolado, né? Se a gente for olhar todas essas práticas que são muito incentivadas hoje, banho gelado, aquelas banheiras de gelo, mesmo correr, né, esse lugar que se coloca a corrida, né, como uma saúde, um exemplo de prática de saúde, promoção de saúde. E o jejum entra junto nesse lugar que é de, no final das contas, gerar uma máxima produtividade. Assim como foi interessante você trazer também as drogas, porque em outros momentos a cocaína ocupou esse lugar, né? O café ocupa esse lugar, né? Não existiria esse sistema de produção insana que a gente vive se não fosse o café. Então, querendo ou não, essas práticas elas estão de alguma forma vinculadas a um projeto político, né? Que no final das contas vai junto com esse esgotamento desse modo de produção, desse jeito de encarar, né, a vida. Então, esse esgotamento dos meios, né, de produção de energia da Terra acontece também no nosso corpo, que é exatamente esse caminho que você descreveu, né, para gente. Então, me trouxe essa reflexão, assim, o quanto que isso que parece uma coisa muito banal, muito, né, essa discussão muito localizada, ela está, na verdade, engrenada numa discussão muito ampla, que é acabar com as reservas do corpo para aumentar a produtividade instantânea, né? Então, esse imediatismo também, né, é totalmente vinculado a essas práticas. Então é fundamental mesmo você trazer essa discussão, Edgar. Obrigado. Imagina, obrigado você. E é exatamente isso. Nesse sentido, né? Acho que aquela palavra que eu tenho usado mais frequentemente, que é essa cosmovisão, né? A medicina chinesa está dentro da cosmovisão taoísta. O que significa isso? O ser humano é como a natureza, que é o que você trouxe. Né? O ser humano precisa de estrutura, o ser humano vai ter função dentro do que a estrutura dele é capaz de, de manter, né? E ser humano então é integrado à natureza. Né? A gente, nessa visão contemporânea, ocidental, moderna, é que não, o ser humano tem que, né, o mais rapidamente possível, se manter no estado de produtividade máxima e numa condição física X, estética, né? Então, é uma outra cosmovisão, né? Onde que eu me localizo nesse mundo. Ano que vem eu pretendo fazer uma outra conversa parecida com essa, Daniel, se vocês toparem, talvez, que é uma conversa sobre o Monjaro, o Zempic e os remédios de emagrecimento aí, que vai ser ainda mais polêmico, vai ser ainda mais duro, porque as notícias vão ser muito, muito piores do que as notícias de hoje, né? Mas que é reflexo da mesma cosmovisão, né? Eu preciso emagrecer agora, rápido, né? A conta eu pago depois, né? Que é um pouco essa visão sobre o planeta que você está trazendo, Daniel. Eu preciso produzir combustível agora, eu preciso produzir calor, energia agora. Depois eu vejo a conta do planeta, eu deixo para outra geração, eu deixo para o Edgar do futuro resolver o que vai fazer com essa conta estrutural. Né? É a mesma, uma visão muito bonita mesmo. Diga, Isabel, por favor.
O que eu queria completar também, Edgar, que eu acho que faz sentido a gente pensar, é isso que você trouxe uma coisa que eu também sempre tenho falado, até em aula que eu dou para os pacientes, dessa interdependência nossa com como a natureza funciona, né? Se a gente pensar um organismo que está, talvez, completamente fora do que seria esse encaixe, e que está com depósito de gordura no fígado, estando obeso ou não, numa mega sobrecarga, quando bem conduzido um processo de jejum, ele pode ser benéfico. Então, também não demonizar 100%, Isso. né? Super concordo com a gente ter esse cuidado, e não necessariamente nem o jejum intermitente, às vezes é só orientar a pessoa a perceber o que é a fome real, como está a aptidão digestiva dela, essa questão que você falou, o último horário de fazer sua refeição, o que você está comendo também, todas as ferramentas que a gente já usa, né, para reequilibrar o corpo. Eu acho que nesse ponto o jejum ele traz até esse respiro que o corpo precisa, aquele espaço que o mestre falou, né? Esvazia primeiro para depois encher, como você mesmo disse. Então, acho que só também trazer isso para as pessoas não ficarem com medo, né? Então, será que eu tenho que comer realmente a cada 3 horas? Não necessariamente, cada corpo funciona de uma forma também. Cada corpo está numa dinâmica diferente, né? E trazer essa autopercepção é algo que eu também tenho tentado passar para os pacientes, até eu no meu processo, né, de Sim, recuperação das sim. funções digestivas, entendendo que às vezes o ficar um tempinho a mais sem comer dá esse momento que o meu corpo precisa para lidar com tudo que eu estou lidando. Né? Então, acho Isso. que só complementar um pouco. Não, é uma complementação muito importante para quem não, quem vai ver esse vídeo no futuro e não sabe, Isabel é uma grande nutricionista, além de ser uma grande terapeuta da nossa linhagem. E então essa é uma visão muito bonita de orientação, né, Isabel? Cultivo, né? Retorno à naturalidade, né? Retorno à naturalidade, isso é muito importante. E esse você retoma uma coisa que é, você que fez curso comigo há 200 anos, né? Que a gente sempre começa os cursos falando, né, Isabel? A organização da alimentação começa com a organização dos horários, né? Então, o que que é esse horário da última refeição? O que que é o horário do café da manhã? E tem gente chegando no consultório e falando, eu tomo café da manhã às 11 horas da manhã. Nossa, você fala, não, mas peraí, 11 horas da manhã é hora de almoçar, não é hora de tomar café da manhã. Está tudo desorganizado, né? Porque nós temos uma visão simplória do nosso trato digestório como se fosse uma máquina. Tem até alguns textos, né, que falam assim, na medicina chinesa nós não contamos caloria. Por que nós não contamos caloria? Porque o nosso sistema digestório não é um forno para contar calor. Né? Coisas de mesma caloria podem ser metabolizadas de forma completamente diferente. E a mesma coisa pode ser metabolizada de forma diferente se eu como 9 da manhã e se eu como 9 da noite. Então, quer dizer que se eu organizo com um terapeuta que possa olhar para mim e cultivar a minha saúde junto comigo, né, eu posso organizar de maneira muito mais orgânica, muito mais natural, muito menos sofrida para o corpo, um processo de limpeza, de desintoxicação, de emagrecimento, que não é fácil, né, Isabel? Não é fácil emagrecer, ponto. Né? Então, é um processo de longo prazo, um processo de cultivo e que requer isso que você falou de orientação e um olhar de perto. Agora, eu fiquei estarrecido quando eu recebo esse vídeo de 3 minutos no Instagram dizendo é ótimo fazer jejum de 36 horas. Aí eu quero cair no chão, né? Falo, pô, peraí, não, para ninguém. Né? Em quase nenhuma situação. Agora, você falar isso, porque como é muito radical, choca as pessoas. E quando choca as pessoas compartilham. Né? E a coisa dissemina e tá. Mas aí vira uma bola de neve de desinformação. Muita gente vai ficar doente muito rápido se fizer um troço desse. Né? Então, a Isabel falou muito bem, não é para ficar com medo, mas para ficar um pouquinho de medo, sim. Né? Ou seja, não vai sair fazendo qualquer coisa por aí. Vá buscar um profissional capacitado que te oriente e que conheça você. Porque qual é o momento, né, Isabel, para a medicina chinesa, qual é o momento do jejum oficial? Não coma nada. É o momento de retenção de alimentos no estômago, que a gente chama. O que quer dizer isso? Você está com o seu trato digestório já entupido. Está com resíduo ao longo dessa cadeia de transformações que nós falamos hoje, ela está toda obstruída. Você precisa dar uma folga para que as coisas possam ter tempo de ir embora, né, de serem transformadas nessa velocidade lenta que seu corpo está naquele momento.
Então, nesse momento, como você bem descreveu, é hora do jejum mesmo. Mas é sempre um momento pontual. É para fazer, é para observar se melhorou, e se melhorou, para de fazer. Não é um troço para fazer toda sexta-feira, sei lá eu. Né? Diga, Flávia, por favor. Eu também, bom, fiquei pensando até com o que o Daniel trouxe, assim, porque é onde esse entendimento, né, do que é saúde e do que é doença, assim, porque esse entendimento de saúde e doença vai estar sempre muito vinculado ao contexto que a gente está vivendo, né, então, enquanto sociedade. Eu estava lendo aquele Sociedade do Cansaço, não sei se você já leu esse, e E aí, né, ele faz muito essa distinção entre a sociedade de desempenho e a sociedade disciplinar, e trazendo essa percepção que nessa sociedade que a gente está, do desempenho, da performance, né, o que antes da doença, né, as pessoas, as doentes eram os loucos, agora são os depressivos, né, porque os depressivos são justamente as pessoas que não estão nessa produtividade. E agora eu vejo a saúde muito sempre vinculada nesse contexto, né, no contexto da produtividade, no contexto de você ser cada vez mais eficiente, né? E sempre numa crescente, né? Da sua máxima capacidade, aumentar cada vez mais sua capacidade. E, e aí, enfim, né? Vejo todas essas práticas, né? Do jejum, da banheira, enfim, né? Que o Dan citou também da corrida. E aí, como essa ideia de saúde vem muito vinculada com a ideia da produtividade. E aí, totalmente, né, num caminho até eu estava conversando com um amigo que ele falou, que ele estava se sentindo muito desfocado e tal, enfim, entrou nas coisas do diagnóstico, se ele tem ou não TDAH. Mas, enfim, no final das contas ele começou a tomar, acho que é a Ritalina, que acho que dá mais foco e tal, ele falou que estava ajudando, ele toma de vez em quando. E aí eu até questionei ele, falei, claro, né, assim, foi uma coisa muito superficial, né? Eu não sabia todo o contexto dele, mas falei, mas será que realmente é uma questão, né? Tipo, é um problema, é só também uma questão da sobrecarga, tipo assim, não tem como você demandar que seu corpo esteja produtivo, eficiente, em foco todo esse tempo se você está se sentindo sobrecarregado, né? Aí você identifica uma coisa como um problema, como uma doença e toma um medicamento, né? Aí ele até tomou medicamento porque ele falou que um amigo dele, psicólogo, falou, mas pensa assim, você tem um problema, que bom que tem um medicamento para isso, né? E aí eu falei, bom, enfim, né? Até falei um pouquinho para ele da medicina chinesa, enfim, tentei explicar, mas, né, questionei ele, será que é realmente uma questão? Será que, na verdade, é só uma coisa natural do seu corpo? O seu corpo não consegue sustentar esse nível de foco por tanto tempo. Pronto. Enfim. Excelente. Outra conversa para o ano que vem. A gente teve essa conversa no curso de pediatria, né? Sobre transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, uso dos medicações, impacto de longo prazo, mas aí fica para outro dia da gente entrar mais nisso. Mas o que importa do que você falou, conectando aqui o Daniel e tudo, né, Flávia, o que importa também, né, o que você falou, que tudo que você falou é importante, é esse aspecto da manutenção de um estilo de vida que é insustentável muitas vezes para o indivíduo. A gente não leva em consideração biotipos, né? Tem biotipos mais cheinhos, né, de pessoas que tendem a acumular mais resíduo. Isso sempre foi entendido na medicina chinesa. A gente tem biotipo de água, né, pegando 5 elementos como uma das escolas de referência. Uma pessoa do biotipo da água, se ela quiser ser magrinha como você, né, ela vai ter que se colocar na doença. Vocês entendem? Porque assim, a sua estrutura não é possível ficar naquele estado de tão pouca estrutura. Mas aí, se ela se colocar na doença, ela é capaz de atingir esse lugar de emagrecimento. Né? E assim a gente faz com a mente também. Né? Tem pessoas que precisam dormir 10 horas por dia. Mas vai hoje criar um estilo de vida de extrema produtividade dormindo 10 horas por dia. Né? Dificílimo. Você vai ser colocado como vagabundo facilmente. Né? Então, e só para quem está vendo essa aula depois e não conhece, vocês dois falaram
sobre uma coisa que para quem está escutando pode não... Peraí, o que eles estão falando de banheira de gelo? Né? O que tem a ver? Não é o nosso foco hoje, mas é legal vocês trazerem esse exemplo, porque é uma outra recomendação que já está caindo para várias linhas de fisioterapia, de educação física. Vários artigos científicos mais recentes já estão parando de recomendar essa história de banheira de gelo, o que já está dando tempo suficiente do início dessa história para começar a ver as sequelas do médio e longo prazo. Aí, opa, peraí, acho que não é bem assim. Mas quando a gente dá, em resumo, bem resumido, quando a gente dá um choque térmico no nosso organismo de forma muito violenta, então acabei de sair de uma atividade física, entrei numa banheira de gelo, acabei de sair de um ofurô e entro numa ducha gelada, numa piscina gelada, sei lá eu coloco o meu corpo no estado de emergência mais forte do que o jejum, porque aí não é um estado de emergência progressivo. É um estado de emergência, assim, meu corpo vai ter um colapso aqui. Por quê? Meus poros estão abertos, minha circulação está toda expansiva, eu estou todo vulnerável, de repente eu tenho um choque térmico que, se entrar no meu corpo, vai gerar contração, dor, eu vou ficar travado, né? Então o corpo vai lá naquele Ming Men, de novo, naquela função de transformação da essência, e não é que ele vai aumentando o volume gradualmente, ele liga o botão no máximo, que é para transformar toda a reserva rápida do corpo em função, jogar na circulação sanguínea o mais rápido possível, para que o corpo tenha condição de se defender do que ele está entendendo como um grande fator agressor, que é esse super frio. Isso, de fato, na hora, melhora a sedimentação de ácido lático. O pessoal fala, né? Ah, o pós-treino fica melhor. Fica mesmo, porque entrou um monte de circulação que leva embora o resíduo do exercício. O cara dorme melhor, dorme mesmo, porque limpa o organismo rapidamente. Enfim, tem uma série de benefícios no curto prazo também. Só que, assim como o jejum, o uso constante desse tipo de ferramenta nos coloca num desgaste tremendo da nossa essência. O que eles estão percebendo no médio prazo, longo prazo, os atletas que vão fazendo isso de forma contínua, é que a estrutura do corpo vai se definhando. Isso começa a aumentar a lesão de repetição. Isso começa a gerar perda de recuperação do músculo para a atividade seguinte. E aí chega uma hora que o corpo já não tem mais de onde tirar para defender o corpo na emergência. E aí o frio, que antes era benéfico, começa de fato a penetrar no corpo. E começa a ter contratura, começa a ter dor. Uma coisa que era para diminuir a dor do pós-exercício, começa ela mesma a gerar dor. Né? E aí, peraí, já tem linhas de fisioterapia, por exemplo, falam, não, é hora de pôr calor. E o calor pode promover fluxo também, sem gerar esse choque para o corpo, que já está no estado quente. Né? Então está se mudando essa visão, mas ainda é muito difundida, né, Flávio? Para um monte de coisa, para emagrecimento, para disposição. Eu tive um paciente que em determinado momento estava com hipersonia, né? Estava com um quadro bem difícil de muito sono durante o dia. E foi recomendado para ele entrar em banheira de gelo. É claro que na hora que ele entra na banheira de gelo, ele acorda, né, Flávio? Todo mundo, né? Você tem um mundo de função entrando no corpo, você desperta, ótimo. A manutenção dessa prática detonou a fisiologia dele. Porque gastou tudo que tinha. Não melhorou a hipersonia no longo prazo, né? Ela permaneceu lá, né? E ele saiu, na verdade, pior dessa história. Tudo bem? Então, espero que a gente tenha tido, nesse papo, né, de mais ou menos 1 hora aqui, uma visão um pouco mais sistêmica, mais complexa, mais ponderada desse papel do jejum. Né? Eu vou parar aqui a gravação para a gente poder divulgar. Quem quiser tirar alguma dúvida, né, pode me escrever, que a gente pode ir elaborando isso. Né? Eu agradeço muito a vocês, os terapeutas aqui presentes, a que abriram esse espaço para a gente conversar e contribuíram com a conversa também. E eu vou disponibilizar esse vídeo para a gente poder mandar para os nossos pacientes, para os nossos amigos e tal. De novo, não é para convencer ninguém, não é para levar a palavra da medicina chinesa, que todo mundo tem que obedecer. Não é nada disso. Mas, como disse Isabel, para ter um olhar mais cuidadoso, de mais cultivo,
né, de talvez, peraí, ao invés de sair fazendo coisas sozinho, deixa eu conversar com o terapeuta. Eu conversei com um terapeuta que tem uma visão alopática, deixa eu também conversar com um profissional de medicina chinesa que pode fazer uma avaliação sobre um outro olhar também, né? E reforço que se você está vendo esse vídeo no futuro e quiser indicação de um profissional de medicina chinesa perto da sua casa, pode mandar mensagem para mim, que eu tenho um acervo enorme de terapeutas para indicar e muitos deles estão aqui, né, na aula, e eu posso indicar o terapeuta para cuidar de você. Tá bom? Então, muito obrigado. Eu vou